graça e a paz do Senhor sejam com você nessa noite. Amém? Estamos dando continuidade aos nossos sermões de estudo escatológico. Ele vem, você vai. Sendo hoje a terceira terça-feira. Na primeira nós estudamos o sermão escatológico de Jesus. E não teria outro jeito de começar, senão estudando aquilo que o próprio Cristo, pela sua boca, falou acerca das coisas que certamente aconteceriam. Semana passada nós estudamos em Tessalonicenses a realidade daquilo que há de acontecer. Entendemos como a palavra de Deus se preocupa em garantir que você saiba como se darão as coisas, como acontecerão com os mortos. Mas hoje eu quero olhar com você, para um dos textos mais complexos da Bíblia e talvez um dos mais colocados, vamos dizer assim, quando a gente trata dos assuntos escatológicos, porque a gente tem aqui o dia do juízo, como se dará o fim de todas as coisas. Para isso eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, na carta de João, Apocalipse, na carta de João, em Apocalipse no capítulo 20, e nós vamos ler do verso 11 até o verso 15, e depois vamos lá para 2 Coríntios. Mas antes de ler, eu quero só te lembrar de uma coisa, para a gente iniciar aqui. Essa história do jeito que a gente começa ou conhece, esse presente tempo, o momento em que a gente vive tem data de validade. Sabe quando você compra alguma coisa no supermercado e aquele produto tem data de validade? O mundo do jeito que a gente conhece, essa realidade que a gente está nela, tem data de validade porque a Bíblia fala da consumação dos séculos, do tempo do fim de tudo. Do Deus que é eterno, mas um Deus também que é princípio, e lá no princípio criou o céu e a terra, e tudo teve um começo. E porque tudo teve o começo, tudo também vai terminar. A eternidade, que é por sua vez insondável e vastíssima, essa continuará sem nunca ter fim. Mas essa realidade que você e eu conhecemos, ela caminha para um final, o tempo vai ser cessado, as primeiras coisas já terão passado, que é tudo isso que a gente vivencia aqui, e tudo vai se fazer novo, pois haverá um novo céu e uma nova terra, como diz a palavra de Deus. O fim do mundo coloca um ponto final na história. E poucos assuntos são tão especulados, principalmente na nossa geração. Se você está ligado aí, há alguns anos já, algumas das séries e a indústria de streaming tem gastado bilhões e bilhões de dólares para produzir material que apontam para o fim de uma era. Esses especialistas, esses experts da indústria do entretenimento acreditam ser o fim de somente uma era, mas a palavra de Deus diz que há um ponto final na história, que a cortina do tempo vai se fechar, que o relógio vai marcar o último segundo do tempo, e isso será o último dia, o grande dia do juízo, o dia do julgamento final. A Bíblia traz de forma clara, não para amedrontar você, mas para gerar segurança em você. Você pode dizer amém? Nós somos o único povo da terra, os cristãos são o único povo da terra que de verdade sabe as coisas que hão de acontecer. E Deus deixou registrado aqui, não para causar espanto, não para causar medo, não para que a gente se sinta aterrorizado ao falar dessas coisas, mas para que o povo dele se prepare. Para que o povo dele, que entende à luz da Escritura, que absolutamente nada do que ele falou deixou de acontecer, isso também não deixará de acontecer. Então, entendendo isso, Apocalipse, no capítulo 20, a partir do verso 11, diz assim a palavra de Deus: Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Eu vou falar mais um pouco disso aqui, mas só para você entender que até as pessoas que morreram afogadas, aquelas que morreram queimadas num evento como o 11 de setembro que nós tivemos aqui, o que a Bíblia está dizendo é: pode ficar tranquilo, nesse dia todo o corpo, independente de onde ele estiver, o texto está dizendo, o mar dará aqueles que estavam nele ali, a morte e o além, ainda no verso 13, entregaram os mortos que nele haviam e foram julgados, um por um, segundo
as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora eu quero ler um versículo com você, que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, e diz assim, a palavra de Deus: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te adorar nessa noite, bendizer o teu nome, Pai, te agradecer pelo privilégio que temos de poder nos reunir como igreja numa terça-feira comum. Deus, para estudar a tua palavra, para entender sobre ela, para aprender de assuntos que o Senhor quis que soubéssemos. Afinal de contas, o Senhor os deixou registrados e eles foram divinamente inspirados. Obrigada, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, obrigada pela tua revelação, obrigada pela tua inspiração. Pai, é com temor e tremor que nós nos aproximamos dessa palavra, sabendo que dela emana vida, poder, direção, destino. Abre as nossas mentes, Senhor. Abre os nossos ouvidos, que nós estejamos alertas para receber a poderosa semente da tua palavra. Pai, o nosso objetivo não é trazer temor, mas segurança. Não é trazer medo, mas preparo. Nos ajuda, Pai, como igreja gloriosa, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, estarmos preparados para as coisas que o Senhor disse que aconteceriam. Fala conosco, Pai. Quanto a mim, mais uma vez confesso a completa dependência que tenho do Senhor para ministrar a tua palavra. Ó Pai, que somente a tua voz seja ouvida aqui no nosso meio. Fala com a tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus Cristo. Amém. O nome da pregação de hoje é o dia do juízo, o inescapável. Por quê? Porque o nome é autoexplicativo. Desse dia, desse momento, absolutamente ninguém há de escapar. E é importante que você entenda que o palco onde esse fim se dará já está montado. O fim do mundo não vai ser um caos, mas vai ser um tribunal. O fim do mundo não vai ser uma explosão cósmica, que vai destruir todas as coisas, porque a Escritura não descreve um colapso cósmico acidental, mas a Escritura descreve uma audiência marcada com o Criador. Então o que vai acabar com o mundo como nós conhecemos, não será um caos instaurado, mas será um julgamento. Mas antes desse dia, e eu quero falar disso, que eu acho importante que a gente trate desse assunto, antes desse dia, vai surgir uma figura profetizada na palavra de Deus, que é a figura do anticristo. Na verdade, a palavra anticristo aparece poucas vezes, e eu quero olhar com você onde ela aparece, principalmente aqui em 2 Tessalonicenses, a gente vai ler juntos. Mas essa figura, ela há de surgir, e a função dele é uma só: substituir Cristo aos olhos do mundo. Escute, vai ser uma espécie de salvador, mas esse salvador não tem cruz. Vai ser uma espécie de pacificador, mas esse pacificador quer substituir Jesus sem sacrifício. É uma alternativa inversa àquilo que Jesus é. Uma outra coisa que você precisa entender é que por mais que a gente ainda não identificou esse indivíduo, o espírito dele já existe há milênios. Nós somos e estamos vivendo debaixo desse espírito do anticristo. Esse espírito já está entre nós. E o que é o espírito do anticristo, meu irmão? O espírito do anticristo é uma força espiritual que se opõe à verdade do evangelho. Toda força espiritual, seja ela uma religião, seja ela um governo, seja ela uma sociedade, que se opõe àquilo que Cristo é, faz parte disso que nós chamamos de espírito do anticristo. É uma força maligna que opera no mundo e que se manifesta de algumas formas. Você precisa ficar ligado nisso. Primeiro, se manifesta por meio de falsos ensinamentos. O que eu quero que você entenda é que tem muita igreja, que tem muito número, mas o que opera nela é o espírito do anticristo.
Porque o falso ensinamento não faz outra coisa senão operar de acordo com esse espírito que domina no mundo. Então essa força maligna se manifesta por meio dos falsos ensinamentos, de doutrinas enganosas, de sistemas de crenças que negam a identidade de Cristo. Então todas as vezes que você estudar alguma religião, algum dogma, que fala, a gente até acredita que Jesus veio, ele foi uma pessoa boa, ele foi um espírito bom, mas ele não é o Salvador. O que opera por trás dessa doutrina é o espírito do anticristo. De forma prática, também é o espírito do anticristo que faz um pastor mentir, um ministro de louvor adulterar. Também é o espírito do anticristo que faz um crente agir de forma avessa àquilo que o evangelho designa, querido. Todas as vezes que alguém age oposto à verdade que professa, o que age nessa pessoa é o chamado espírito do anticristo. Então a gente precisa entender que apesar dessa figura ainda não ter aparecido, esse espírito já está presente, trabalhando para o surgimento, então, dessa figura. A primeira coisa que é importante que a gente entenda sobre o anticristo, eu vou passar rápido aqui, por questões de tempo, é que esse anticristo é uma pessoa. Aqui em 2 Tessalonicenses 2:3, o versículo diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Homem da iniquidade. Então a gente está falando de uma pessoa, não é só um governo, não é um sistema, não é um formato, é um homem da iniquidade. E Paulo ainda descreve como filho da perdição. Verso 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Escute, ele está no meio da igreja, ou ele estará ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo é rico em detalhes aqui, para nos dizer como será essa pessoa do anticristo. Então, não é só um sistema, é um homem. Tem nome, vai ter sobrenome, vai ser aceito. É um meio termo, é uma espécie de ponto de conciliação. A mais característica, a qualidade, se é que a gente pode dizer assim, da pessoa do anticristo, é que ele apresentará uma falsa conciliação. Você há de concordar comigo, e a gente vai ver isso aqui mais para frente, como o cristianismo é um modo de vida que não te dá neutralidade. Se tem um caminho para o qual você é convidado a andar, que não permite que você titubeie entre dois caminhos, esse caminho é o cristianismo. No cristianismo, querido, o que você importa, o que você sente, o que você acha, o que você pensa, não importa. Porque na verdade você é chamado para morrer para você e viver para Cristo, não há meio termo nisso. E Jesus é radical nisso. O anticristo não. Ele vai se apresentar como alguém totalmente voltado a condições, aceitando modelos, e ele vai transitar dos dois lados, do bem e do mal, do certo e do errado, sem nenhuma dificuldade, porque ele vai promover uma falsa paz, uma falsa igualdade, uma falsa justiça, e ele será um ídolo, porque essa ideia da inclusão das minorias, né, que hoje a gente já vê acontecendo, será uma ideia muito pregada por essa pessoa, em nome de uma falsa paz. Mas uma segunda coisa que é importante que você saiba sobre esse anticristo, é que além de ser uma pessoa, ele será um opositor de Deus. É o que diz aqui ainda no verso 4, 2 Tessalonicenses 2:4, diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, a ideia de se opõe contra Deus é que será uma figura que vai se colocar no lugar de Deus. É uma figura que quer se tornar um ídolo porque ela usurpa, rouba a adoração. É uma oposição contra o plano da salvação. Quando a gente vem aqui, você que frequenta Manuel já me viu pregar algumas vezes aqui sobre como Cristo é suficiente, sobre como o sacrifício dele é vicário, como tudo se resume nele, como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e está nisso a suficiência de Cristo. Porém, a pessoa do anticristo será esse opositor de Deus, que ele vai dizer, não é assim que funciona, você nem precisava de salvação,
Você é tão cuticute, você é tão bonzinho, você é tão lindo e você é tão sofrido. Você não precisa disso. Ele vai ser um opositor de Deus porque ele se opõe à figura de Cristo e ao plano da redenção, que é o centro do cristianismo. Terceira coisa importante sobre essa pessoa do anticristo é que ele será um enganador religioso. Segura aí, meu irmão. 2 Tessalonicenses ainda no capítulo 2, no verso 9, diz assim a palavra de Deus: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que além de pessoa, além de opositor, essa pessoa do anticristo será um enganador religioso. Sabe o que é importante que você saiba? Essa pessoa fará sinais e milagres. O anticristo também tem poder e o espírito dele tem poder. Não é mentira quando alguém em busca de contato com mortos, por exemplo, vai a algum lugar onde isso é prometido e sai de lá falando, mas você não acredita. A pessoa lá falou com a voz da minha avó e contou um segredo que só eu e ela sabíamos. O que está por trás dessas coisas já é o espírito do anticristo. E a Bíblia está dizendo, a pessoa dele vai fazer muito mais. Ele vai fazer muitos sinais. Ele vai fazer muitos milagres, porque ele é um falso Cristo, ele é um falso mestre, ele é um falso profeta. Tudo nele é falso. Agora escute. O espírito dele já atua no meio da igreja, não para gerar uma explosão nela, mas para gerar uma implosão nela. Explosões dentro da igreja de Cristo. Você sabe qual a principal diferença de um ateu para um agnóstico? E essa diferença é importante para que você, ao ouvir falar de anticristo, já pondere aí. O ateu é aquele que olha e fala, isso não existe. Eu não acredito na existência de Deus. Mas o agnóstico, ele faz um ponto pior, porque ele é covarde ao ponto de dizer, eu não sei. Eu estou te dizendo isso porque ao longo da história, quando a gente olha para a complexidade que diz respeito ao final do mundo, os famosos, as pessoas de opinião, elas se dividem. E não é raro você ver um deles dizendo, eu sou agnóstico. Ou seja, não é que eu não acredito que Deus existe, é que eu não sei dizer. Há uma covardia dentro desse processo, que inclusive é a formatação do espírito do anticristo. Outra coisa sobre ele, que é importante que você saiba. Primeiro eu te disse que ele é uma pessoa, ele é um opositor de Deus, ele é enganador religioso, mas mais que isso, ele vai ser globalmente adorado. Quem diz isso é João, lá em Apocalipse, no capítulo 13. João vai dizer assim, eu gosto de ler para não ficar parecendo que são só as minhas palavras, e você que é ligado, meu irmão, devia trazer Bíblia para o culto, viu? Apocalipse, capítulo 13. Esse negócio de tecnologia é uma bênção, mas nada substitui a Bíblia na sua mão, para que você olhe, grife, entenda, volte para casa, leia de novo, tá bom? Pelo menos os cultos de terças, eu quero te encorajar a fazer isso. Eu sei que você tem ela aí no seu celular, na sua máquina digital, mas nada substitui a Bíblia como ela é, porque nós somos o povo da Bíblia, amém, meu irmão? Quando você vê um crente andando na rua, você sabe que ele é crente, não é porque ele está de terno, gravata e coque. É se ele tiver com a palavra de Deus na mão. Então, quero te encorajar a fazer isso, porque é nosso hábito olhar para a Escritura. Então, Apocalipse, no capítulo 13, você precisa trazer só para a igreja, meu irmão. Nos outros lugares você pode ir com o seu celular mesmo. Mas aqui na igreja, seria bom que você pudesse trazer sua Bíblia, ensinar seu filho a importância de tê-la. Grifar aquilo que a gente comenta, para depois na sua casa, checar de novo, porque isso é o que devem fazer os cristãos genuínos. Não confie em tudo que você ouve. Eu estou falando aqui, você confere aí, é assim que tem que ser. Apocalipse, no capítulo 13, 3 e 4, vai dizer assim, ó. Cadê o 3? Então, vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Olha aí,
toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Sabe o que o João está falando aqui em Apocalipse? Essa figura será globalmente adorada. As nações vão se render, elas vão receber dele o que querem. Então vai ser um tempo em que o que você quer? Dinheiro? Ele dá. É fama? Ele dá. É luxúria? Ele dá. É prazer? Ele dá. Aqui está dizendo que tudo vai se curvar e todo o movimento do mundo vai intensificar o desejo e, consequentemente, a iniquidade. Sendo que a Bíblia diz que nos nossos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriou do coração de quase todos. Porém, quando a figura do anticristo surgir, a intensidade da iniquidade multiplicará muitas vezes, e todas as nações vão se render, e ele será globalmente adorado. A última coisa sobre o anticristo, e eu volto para o texto junto com você, eu te disse que ele é uma pessoa, ele é um opositor de Deus, ele é um enganador religioso, ele vai ser globalmente adorado, mas lá em 2 Tessalonicenses ainda, no capítulo 2, no verso 8, diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então a quinta e última característica do anticristo é que ele será derrotado por Cristo. Você pode dizer amém? O Senhor o destruirá. E aqui é até irônico, porque eu te disse que ele é pessoal, ele é importante, ele vai se opor contra Deus, ele é um enganador religioso, as nações vão honrá-lo, mas aqui a Bíblia está dizendo assim: Jesus vai chegar e fazer assim, ó, e ele será aniquilado. Esse é o nosso Deus. Uma das coisas importantes que você saiba sobre ele, porque se nós formos a geração que for identificá-lo, é importante que a gente tenha a esperança de que o nosso Cristo, com o sopro da boca, vai destruir aquilo que faz com que as nações se rendam, aquilo que faz com que pessoas o adorem. O Senhor o destruirá, porque todo esse poder que a humanidade vai se curvar diante dele, será destruído com o sopro da boca do nosso Cristo. Aleluia. Você e eu somos chamados hoje a vigiar sobre o espírito do anticristo. Porque é por meio dele, homens que se dizem cristãos, são capazes de se embriagar, são capazes de adulterar, são capazes de mentir. O espírito do anticristo tem por número 666, e o 666 não é a marca da besta, como muitas pessoas dizem. É porque a Bíblia trabalha com simbolismos, e o 7 é o número da perfeição, que é o número que define o próprio Deus. Então esse que quer tomar o lugar de Deus, mas nunca será Deus, é colocado como 666, na ideia de que nunca, em absoluto, ele será 7. Então é 666, mas nunca 7. Então a ideia não é para você ficar assim, ó, ai, mas eu vi o número 666, que é o número da besta. Não é sobre isso, há um simbolismo aqui. De novo, o número 7 representa a perfeição que só Deus tem. O opositor, como é alguém imitador, que quer glória para si, é definido então como 666, e poderia ter mais 50 meias aqui, porque a ideia é daquele que nunca será 7. Ele nunca será Deus, ele nunca alcançará 7. Entendendo isso, deixa eu só te falar mais uma coisa importante. Eu sei que você pensa que Satanás está lá no inferno essa hora falando assim: demônio tal, assole fulano. Demônio tal, vá lá em tal lugar. E às vezes a gente tem a ideia de que Satanás manda no inferno e que por ocasião do fim de todas as coisas, ele vai continuar ali. Mas escute, meu irmão, Satanás não manda no inferno. A Bíblia diz que quem tem a chave do inferno é Cristo. Satanás não tem a chave nem da própria casa. Você lembra quando a escola de samba Gaviões da Fiel, por ocasião de um dos seus carnavais, colocou a figura do diabo derrotando Jesus? Nada tão e tão distante da realidade, e nada tão distante daquilo que biblicamente nós olhamos, do que mostrar Satanás pisando em Cristo, porque isso nunca acontecerá, porque o Jesus que nós servimos não conhece derrota, e ao contrário disso. Aleluia. Aleluia. É Ele quem aniquilará com o sopro da sua boca todo esse reinado. Então, o anticristo não vai ser contra todo tipo de religião. Ele vai ser contra a exclusividade de Cristo. Quem falou isso foi John Stott.
Eu já disse aqui algumas coisas, e uma delas é que um dos maiores objetivos do diabo na nossa geração não é fazer com que a gente pare de falar de Jesus. É fazer parecer que ele não é suficiente. É isso que o espírito do anticristo faz. Tudo aquilo que aponta para Cristo como exclusivo para a salvação e consequentemente para a redenção, terá algum tipo de resistência do anticristo. Então esse anticristo é a expressão final da idolatria humana, vai ter aparência de piedade, mas sem qualquer submissão ao Deus verdadeiro. E ele vai representar a tentativa do homem de ser senhor da história sem passar pela cruz. Por que eu disse isso? Porque é a figura do anticristo há de aparecer antes de acontecer o que nós lemos aqui em Apocalipse e que rapidamente nós vamos olhar sobre o juízo final. Então, só para você ter a questão cronológica aí diante dos seus olhos, antes disso que a gente vai falar agora, surgirá a figura do anticristo, que é aquilo que a nossa geração já está de olho, porque essa figura pode acontecer e surgir de um minuto para o outro, conforme o andar corrido das coisas. Hoje eu li uma reportagem que dizia, ela até me assustou, ela dizia como, quer ver? Vou até ler para não falhar. Olha como a reportagem dizia. Terra acelera a rotação e pode registrar o dia mais curto da história em 2025. Os dias 9 de julho e 22 de julho e 5 de agosto desse ano de 2025 não terão 24 horas. Segura aí, meu irmão. Mais essa, tá? É por isso que o crente tem que estar informado. Você precisa estar atento ao que vai acontecer, para que você olhe para a Escritura e encontre comparações que apontem para o surgimento dessa figura que antecederá o dia do juízo. Recortado aqui anticristo, a gente volta para Apocalipse 20, que foi o texto que a gente leu para aprender 3 lições muito importantes. A primeira é que o juiz, aleluia, está assentado. Sabe o que isso significa? A glória de Deus é inabalável. Olha o verso 11 aí do texto que diz assim, ó. Vi um grande trono branco. Deixa eu só te falar uma curiosidade. Existem 67 referências a trono no Novo Testamento. 47 dessas 67 acontecem aqui no livro de Apocalipse. Mas trono branco, esse é o único lugar da Bíblia que narra trono branco. Então, aqui está dizendo, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, em cuja presença fugiram a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Aleluia, querido. Esse trono se remete àquilo que o salmista lá no Salmo 9, eu não vou ler por ocasião do tempo, mas lá no Salmo 9, ele vai dizer que esse trono apronta para um direito soberano de julgar. A pessoa que está assentada nesse trono, e ele é branco, porque branco aqui simboliza pureza, santidade e imparcialidade, como Moisés falou lá em Deuteronômio 7:9, que ele estaria assentado nesse trono. Esse juiz que vai julgar, e eu te disse que o mundo não vai acabar com um cosmos, uma explosão cósmica, mas com o julgamento, porque nesse trono branco estará assentado o juiz, e nesse juiz não há instabilidade, é por isso que ele está assentado. E também não há surpresa, ele está calmamente assentado no grande trono branco, e na presença dele foge terra e céu. Ou seja, tudo aquilo que você vê, quando esse trono branco se estabelecer, vai acabar. Essa palavra só aparece aqui porque esse trono branco, meu irmão, é o fim das opiniões humanas. A humanidade que é tão cheia de opiniões, né? O nosso podcast vai reclamar com quem? Se você assiste, se não assiste, você está perdendo, viu? O canal do YouTube vai reclamar com quem? Lá você tem acesso a assuntos polêmicos que pastor Dani, pastor Célio e eu abordamos para elucidar a igreja, para trazer verdades para a igreja. E o nome é Vai Reclamar com Quem? Justamente pela ideia de que a nossa opinião não vale nada. Eu sei que você é cheio de opinião e tem um monte de opinião sobre um monte de coisa, mas o que eu quero que você entenda é que nesse trono branco, o fim de toda outra opinião, todo ruído de voz, vai se dar aqui, porque a justiça vai se levantar sozinha, sendo ele o próprio Deus. Jesus não só tem justiça, não só dá justiça, mas ele é o sol de toda justiça. E nesse lugar que não há surpresa, a ideia dele assentado, é diferente quando você está assentado, querido, você está estável. Tanto é que uma pessoa, quando está doente, quando está gripado, consegue ficar pouco sentado.
Sentado fala de estabilidade, de tranquilidade. Aquele que governa todas as coisas, está no lugar de onde nunca saiu, assentado num alto e sublime trono, de onde ele haverá de julgar todas as coisas. É por isso que é importante que você entenda que quando aqui fala, o céu e a terra fugiram, aponta para a total inutilidade da criação corrompida, diante desse Criador que é glorificado. Tudo aquilo que você e eu conhecemos e que é valoroso diante dos nossos olhos, não tem nenhum valor diante desse Deus que é glorificado. E diante dele ninguém, absolutamente ninguém, vai poder se esconder. E sabe o que é importante para que você e eu entendamos, querido? Diante desse trono branco, o coração vai ser julgado antes da conduta. Você entendeu isso? As intenções para Deus são mais importantes do que as atitudes. Nesse trono, aquilo que acontece dentro de você vai ser julgado antes daquilo que você de fato fez. Porque toda a aparência vai cair por terra. O que vai ser pesado serão as intenções do nosso coração. Oh, querido, o sangue de Jesus tem poder. Eu não sei você, mas eu temo, choro, lamento. O Célio e eu conversando e gerando isso aqui. Ficamos com a nossa alma abalada. Ô querido, se você é cristão, isso precisa produzir em você temor. Veja, não é medo, mas é temor, uma autoanálise. Como está eu por dentro, porque nesse trono branco, escute, Deus não vai aparecer mais como pai, mas Ele vai aparecer como juiz. Nesse trono branco aqui, a imagem bíblica é severa. Não vai haver mais mediação, não vai haver mais intercessão, não vai haver mais evangelho, vai haver apenas juízo. Não vai ter mais chance, porque é o fim da paciência divina e é o início da sentença. Você entende isso? É disso que a Bíblia está falando. E aí, você e eu não seremos apresentados diante de um conselho de opiniões. Não vai dar para chegar e falar, Deus, mas eu posso falar o que eu queria dizer com isso? Senhor, mas eu posso me justificar? Deus, é que também o Senhor me deu uma mulher muito complicada, né, Senhor? Não vai dar. Diante desse trono não haverão desculpas, explicações, só confronto com a verdade absoluta, não vai ter neutralidade. O mundo vai ser dividido em dois grandes grupos. O grupo dos que são e o grupo dos que não são. Aqui o joio vai ser separado do trigo de forma definitiva. E isso se dará de acordo com o que diz o versículo de número 11. O juiz está sentado, porque a glória dele é inabalável. Todos os reinos se curvam diante desse trono. E absolutamente nada que acontece aqui abala a estabilidade de quem está assentado ali. Segunda coisa que a gente olha para esse texto e precisa aprender sobre esse dia do juízo, é que a Bíblia diz, e aí segura o golpe aí, meu irmão, que os livros serão abertos. Olha aí o versículo 12 do capítulo 20, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha isso. Essa passagem aqui, se você ler ela direito, ela é daquelas que tiram o fôlego. O que João está falando é que todos aqueles que morreram, os incendiados, os afogados, os doentes, os leprosos, os que molharam a terra com seu sangue porque foram assassinados, todos eles, os grandes e pequenos, ouvirão a voz desse juiz e se levantarão. Porque escute, a palavra morte significa separação. Quando uma pessoa morre, o corpo volta para a terra, mas a alma vai para o céu. Essa ressurreição se dará no corpo. Uma pessoa que morre hoje, se ela morre em Cristo, ela já reina com Cristo, ela já está com Ele. Porém o corpo está no pó e voltou para o pó. O que vai acontecer aqui é que os mortos, os corpos, onde estiverem, ao ouvir o comando, se levantarão. Todos eles. Do primeiro ao último.
João está dizendo, eu vi também os mortos, grandes e pequenos. Escute, na tradição bíblica, livros são mencionados desde Moisés. Moisés, lá no Êxodo, capítulo 32, falou pela primeira vez desses livros celestiais. Os judeus antigos acreditavam que o céu tinha uma espécie de registro de todos os atos humanos e que o dia do Senhor ia revelar esses livros, que indicam uma espécie de registro real da vida de cada pessoa. Moisés também fala disso lá em Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 10. Mas o que a Bíblia vai ensinar aqui é que as intenções não justificam os pecados. A intenção pela qual você fez. Eu sei que tem muito ditado. No Brasil tem um ditado que fala assim: ai, mas o que vale é a intenção. Essa não é a visão bíblica. Pelo menos nesse dia aqui, a intenção não conta. Se você quis ser bonzinho, mas não conseguiu, não importa. Porque os pecados vão revelar as verdadeiras intenções. O juízo não vai ser só um ajuste de conta moral, mas vai ser uma exposição do que a gente amou em segredo. Ô, querido. Lá em Eclesiastes 12, 14, Salomão vai falar sobre isso. Daquilo que em silêncio você amou. Nunca ninguém soube. Nunca ninguém viu. Nunca ninguém ouviu. Você guarda isso a 19 chaves. Nesse dia será revelado. E serão 3 livros, para você que é curioso. Quando fala os livros e depois o grande livro. São 3 livros, segundo a Escritura Sagrada. Primeiro, o livro das obras. Apocalipse 20, 13 diz assim, ó. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados, um por um. Hoje eu conversando sobre isso com a Ana Luísa, ela falava, mamãe, então como é que vai ser isso? Quanto tempo vai durar esse julgamento? Até a humanidade inteira, todo mundo que já viveu ser julgado. Falei, filha, isso a Bíblia não falou. Então a gente vai até onde a Bíblia fala, a gente cala onde ela cala, porque esse é o lugar seguro. Cuidado com todos esses livros, fui no inferno e voltei, tive morto e ressuscitei, cuidado com isso. O lugar seguro para que você e eu estejamos é onde a Bíblia fala. E a gente cala onde ela cala. E a gente entende que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, tudo na Bíblia é interpretado por ela mesma. E aquilo que ela não diz, a gente também não interpreta. E ela não fala quanto tempo esse julgamento durará. A gente não sabe. Porque Deus, sendo o dono do tempo, aquele que cria o tempo, ele não está restrito ao tempo. Mas esse livro de obras, todos os registros sobre mim e você estarão ali. Meu irmão, vai ser julgado. Cada palavra. Se você tem o hábito, por exemplo, de xingar, de falar mal de alguém, de criticar pessoas, de murmurar escondido, cada palavra, cada obra, mas também cada omissão. A Bíblia diz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Deus julgará as nossas omissões. Está aqui cada vez que você teve a oportunidade de falar de Jesus e não falou. Cada situação em que você poderia ser um representante dele e não o fez. Esse livro será aberto e absolutamente todas as nossas atitudes e obras serão julgadas. Mas não é só isso. Vai ter um segundo livro, e quem fala desse segundo livro é Paulo aos Romanos. Lá no capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, Romanos 2... Eu vou ler para você porque compensa. De novo, para você não achar que é eu que penso, eu que acho. Romanos 2,15, o texto vai dizer assim, ó. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O segundo livro, querido, é o livro dos pensamentos e das motivações. Daquilo que nós sentimos. Daquilo que verdadeiramente te motivou. O que te motiva a vir ao culto? O que te motiva a trabalhar para Deus? O que te motiva a mudar de nação? O que te motiva a ficar casado? A Bíblia está dizendo que as nossas motivações serão, quando esse livro for aberto, julgadas. Será o livro da consciência. Então haverá o livro das obras, haverá o livro da consciência. E é certo que você, a essa altura, já está como eu, entendendo que você não tem chance nenhuma, né? Quando a gente olha para isso aqui, você fala, certamente, eu não tenho chance nenhuma. Certamente a casa caiu, literalmente, né? Se você é honesto com você mesmo,
se você não vive no auto-engano, se você mora na sua mente, se você sonda as suas motivações, é certo que você sabe que você e eu, diante da abertura desses livros, não temos nenhuma chance. Mas olha só o que ainda diz o verso 12. Então se abriram os livros, que é o livro das obras e da consciência. Mas louvado seja Deus pela segunda parte do versículo. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Sabe o que diz aqui? O terceiro livro, querido, é esse livro da vida. E sabe o nome que vai estar escrito nesse livro? O nome daqueles que um dia confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que foram lavados pelo sacrifício do Filho. Aqueles que se renderam ao exemplo de Cristo. Aqueles que gastaram os seus dias servindo a Deus e fazendo em tudo a vontade do Pai. Esse livro da vida vai estar o hall de membros do céu. Aqui na nossa igreja nós temos te dar a graça de receber membros com frequência. E essas pessoas vão para o hall de membros da igreja Emanuel de Denbury. O livro da vida é o hall de membros do céu. Mas pasme você, sabe o que pode acontecer? Pode acontecer do seu nome e estar no hall dos membros da Emanuel, mas não está no hall dos membros do livro da vida. Mas pode acontecer de pessoas não terem os seus nomes em livros de igrejas, mas terem os seus nomes no céu. Sabe por quê? Porque é o Deus que sonda todas as coisas, intercede e escreve no livro da vida aqueles que foram comprados pelo sacrifício do Filho, os salvos. Aquele que entenderam o chamado do céu. Apocalipse 3:5, e eu também quero ler esse texto com você. Ainda aqui em Apocalipse, no capítulo 3, verso 5, João vai dizer assim, ó. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Aleluia. Sabe o que a Bíblia está dizendo, querido? Uma vez que o seu nome está escrito no livro da vida, nada apaga, nada tira, nada muda, porque ele está escrito com gota de sangue, ele está escrito e foi comprado com selo definitivo. Agora entenda. A ideia de que o meu nome está escrito no livro da vida não é uma liberdade para pecar. Eu sei que tem gente que pensa, então quer dizer que eu não posso perder a salvação? Eu libertei, vou fazer o que eu quiser. Querido, é o contrário. Aquele que tem o nome escrito no livro da vida, entende a tamanha graça, o tamanho favor, a dimensão da misericórdia, que ele vive dia após dia para agradar o seu Senhor. De modo que o pecado da vida dele é um acidente, e quando acontece, provoca um entristecimento profundo. Ele não flerta com o pecado, ele não briga com o pecado, ele não troca com o pecado, ele não tem desejo pelo pecado, mas ele tem pavor dele. Essa é a marca do salvo. O salvo verdadeiro, que tem o seu nome escrito no livro da vida, anda todos os dias como Jesus fosse voltar agora. E ele não fica com pavor, se Jesus voltar hoje, eu acho que eu não vou não. Ai meu Deus, se eu perder minha salvação. O que João está dizendo aqui é, deixa eu te falar, ninguém tira o nome desse livro. Agora você precisa saber se o seu está lá. Com essa dúvida, meu irmão, você não pode sair de um culto como esse. Se você tem dúvida se o seu nome está de forma definitiva escrito no livro, no final desse culto nós oraremos. E eu quero te encorajar a vir aqui e orar. Porque é uma dúvida que você não pode ter. Você não pode sair daqui com ela. As obras aqui testificam a fé ou a consciência, ou a ausência dela. É isso que eu estou te dizendo. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, eles têm obras. Eles gastam os seus dias servindo a Deus. A salvação é evidenciada pela ação, pela atitude do coração. Deus não vai julgar somente o que a gente fez, mas nós seremos julgados por que fizemos. Não é só o que, mas o porquê. Não é apenas sobre o que você fez, mas é sobre o que você amou. A maior ilusão é achar que ser bom basta. Porque a bondade do meu e do seu coração humano não serão chave que abrirão o nosso nome nesse livro. Os livros, eles representam uma memória infalível de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, eu vi, eu estava, eu sei.
O salmista no Salmo 139, ele tinha essa consciência. Ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu deitar e o meu andar. A ideia de esquadrinhar, querida, é como se você pegasse um vidro e partisse ele até ele virar pozinho. Isso é esquadrinhar. E aquele pozinho é esquadrinhamento. Quando o salmista fala, Senhor, sondas e me conheces, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. A ideia é, o Senhor dilacera. De longe conhece os meus pensamentos. E ele vai dizer, se suba aos céus lá estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá me haverá de ver o Senhor a minha alma. Se faça a minha cama no mais profundo lugar, ainda lá o Senhor me vê. Ô querido, não tem como fugir de Deus. E o livro da vida vai mostrar isso. O livro da vida vai mostrar que ele viu, ele sabe, ele pode, ele estava. Esses livros representam a memória de Deus. Você e eu podemos até controlar a nossa imagem pública, mas no juízo, os livros vão revelar o que nós somos quando ninguém estava vendo. O que nós éramos no secreto, enquanto ninguém via. Então, em primeiro lugar, a gente entendeu, aqui à luz de Apocalipse 20, que o juiz está assentado, porque ele tem uma glória inabalável. A gente entendeu que os livros serão abertos e a verdade irrefutável de Deus será declarada. E em terceiro e último lugar, a gente tem uma sentença proferida. Depois da sentença, há uma justiça irrevogável. Olha aí ainda no capítulo 20, que é o nosso texto de base de Apocalipse. Nós lemos, você se lembra certamente, dos versículos 11 ao 15. E eu te falei o primeiro tópico no 11, o segundo tópico no versículo 12. Mas agora a gente encerra olhando para o versículo 14, que diz assim, em último lugar. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A última coisa que vai acontecer nesse juízo inescapável vai ser a sentença proferida. Aqui, João está dizendo duas coisas que é importantes: a morte e o inferno. A morte é o estado, o inferno é o lugar, são duas coisas distintas. Estado e lugar andam sempre conectados. Como eu estou com o lugar que eu me adapto. Então aqui está falando da morte, é o estado, mas está falando do inferno, que é o lugar. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Quem vai estar no lago de fogo, querido? Vou fazer um resumão para ser bem didático. Vai ser lançado nesse lago de fogo o anticristo. Todos os falsos profetas, não duvide, não vai ver segunda chance. Vai ser lançado ali o diabo. Vai ser lançado ali os ímpios, aqueles que não acharam o seu nome escrito no livro da vida. Que dia terrível será. E a morte. Essas 5 coisas serão lançadas nesse lago de fogo e enxofre. E essa será a segunda morte, o lago de fogo. Essa expressão segunda morte só aparece aqui em Apocalipse, aparece 4 vezes. Apocalipse 2, 20, 20 de novo e 21. Esse termo, ele era desconhecido no Antigo Testamento, mas aqui ele define o estado final de condenação. Uma condenação que é irreversível, uma condenação que é eterna, é chamada de segunda morte. Agora escute isso. Quem nasce 2 vezes, morre só uma vez. Agora, quem nasce só uma vez, morre 2 vezes. Eu vou melhorar isso para você. Se você nasceu da barriga da sua mãe, mas ao encontrar Cristo, você nasceu de novo, você vai morrer uma só vez. Quando for separado o seu corpo da sua alma. Mas aqueles que nasceram só uma vez, ou seja, aqueles que não tiveram um novo nascimento, do qual Jesus falou a Nicodemos, esses morrerão a primeira morte, a separação da alma do corpo, e morrerão a segunda morte, essa que João fala em Apocalipse, quando serão lançados nesse lago de fogo e enxofre. Nesse dia, o inferno não será imposto a ninguém contra a vontade. Ele será a eternização de uma escolha de viver sem Deus. Eu vou repetir. Nesse dia aqui, o inferno não será uma imposição. Será uma consequência de escolha. É por isso que quando a gente evangeliza, a gente tem que conscientizar as pessoas. Eu até entendo você querer viver sem Deus, mas eu quero te dizer que vai ser terrível morrer sem Ele. No dia que você se encontrar com Ele, vai ser terrível não tê-lo escolhido. O inferno não é exagero.
é uma extensão desse juízo. E a pior sentença nesse dia não vai ser ouvir vai para o inferno. Vai ser ouvir apartai-vos de mim, que eu nunca te conheci. Será um dia de muita alegria para os salvos. Mas será um dia de terror para aqueles que não serviram a Deus. Querido, hoje ainda os livros estão sendo escritos. Você pode dizer amém? Esse livro ainda não foi fechado. Hoje ainda a cruz está diante de nós. Hoje o livro da vida pode receber nomes. Mas quando o trono for estabelecido, ninguém mais vai ser adicionado. Deus não vai perguntar se você se feriu. Ele não vai perguntar se você foi sincero. Ele, quando buscar o seu nome no livro da vida e não encontrar, Ele colocará essas pessoas no lago de fogo e enxofre. O nome que não estiver lá, os outros livros testificarão contra você. Você entende isso? Quando eu te falo que o livro dos pensamentos e o livro das obras nos condena automaticamente, mas quando o livro da vida é aberto e o seu nome está lá, aquilo que o livro das obras dizia é apagado. Porém, isso não acontecerá com aqueles que não têm o nome no livro da vida, porque quando o nome não for encontrado lá, essas pessoas serão julgadas segundo os outros livros. Que triste dia será para eles. Ô querido, você precisa pregar. Tem gente na sua família indo para o inferno. Tem gente que você ama, que ainda não conhece Cristo. A gente não está aqui fazendo terrorismo espiritual, a gente está lendo a Bíblia e interpretando. O dia do juízo não vai ser uma surpresa para Deus, vai ser uma revelação pública de tudo que Ele sempre soube e nos deixou saber. Será justo, absolutamente justo. Por isso urgente é crer hoje, enquanto há evangelho, enquanto o livro da vida está aberto, enquanto nós podemos livremente transitar em igreja, carregar a nossa Bíblia, amar a Deus, o tempo é hoje. Ô querido, se esse dia fosse agora, você estaria pronto? Se o Senhor estabelecesse o seu trono branco nesse momento, se não tivesse mais a oportunidade da quarta-feira, do domingo, do mês de agosto, se o verão não terminar, se esse dia for hoje, você está exatamente como você gostaria. Essa convicção você e eu precisamos ter. De estarmos fazendo todos os dias o que gostaríamos de fazer no dia do trono do juízo. Você e eu temos que vigiar a tal ponto de nos certificarmos de dia após dia, estarmos fazendo aquilo que desejamos fazer no dia que Jesus voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós somos o povo que espera ansiosamente esse dia inescapável, porque será o dia em que os que são serão separados dos que não são. O sopro da boca dele destruirá a figura do anticristo. E nós reinaremos para todo sempre com o amado da nossa alma.